Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. A edição de hoje do nosso programa Novos Rumos tem como tema Joana d'Arc, mulher e médium. Ao longo do programa de hoje, espero que possa ficar claro para vocês, queridos e queridas ouvintes, internautas do programa Novos Rumos, qual a razão pela qual vamos abordar nesta edição e na próxima Joana d'Arc, médium e mulher. Para tanto, é preciso recuar no tempo, usando o retrovisor da história. E assim, alcançamos o século XV, quando a França encontrava-se em uma situação que se pode dizer dramática. Fome, epidemias, aldeias abandonadas, governança destroçada, um país dividido, esfacelado em facções. A França achava-se em guerra com a Inglaterra, a chamada a Guerra dos 100 Anos. Ela disputava o trono com a Inglaterra. Após a derrota francesa na Batalha de Azincourt, em 1415, o pai, o rei Carlos VI, deserdou o próprio filho, estabelecendo, através de um tratado, de um documento, que Henrique VI da Inglaterra seria rei de França. E de maneira confusa, esse mesmo documento afirmava que o jovem Delfim, Carlos Delfim, seria como se fosse um príncipe herdeiro. Também seria proclamado rei. Com a morte de Carlos VI, com essa tomada de decisão confusa, se estabeleceu um quadro de instabilidade na França. Um grupo reagiu e, se valendo da instabilidade mental do rei Carlos VI, não aceitou o tratado pelo qual a França seria governada tanto pelo Henrique VI da Inglaterra quanto pelo filho de Carlos VI. De certo modo, o rei inglês contava com a maioria. 2/3 dos franceses do reino francês deram apoio ao Henrique VI, que foi coroado rei por esse grupo
na Catedral de Reims, onde, por tradição, os reis franceses eram coroados. Por outro lado, uma facção de um outro reino, de um outro grupo, não se deu por satisfeito. Esse grupo reagiu. E seguiram-se anos de anarquia em França. A França estava, assim, dividida. Neste contexto, uma jovem, praticamente adolescente, uma jovem pastora, que afirmava ter visões, que via e ouvia vozes, no caso do arcanjo São Miguel, foi levada até Carlos, dizendo a este que o trono da França lhe estava destinado por Deus, que por direito era a ele que cabia o trono francês. Por algum motivo, o Delfim, o príncipe Carlos, vamos assim dizer, impressionado, aceitou a orientação da jovem Joana d'Arc e confiou-lhe um pequeno exército, de tal modo que Joana d'Arc, à frente desse grupo, conseguiu libertar Orleans e teve vitórias sucessivas para os franceses. Graças ao sucesso de Joana d'Arc, Carlos VII, vai mudando. Ele, que era uma pessoa frágil, de uma personalidade conflituada, por uma série de razões, pelo modus do seu pai falecido lhe tratar, pelas dificuldades em relação à sua mãe, Isabeau de Baviera, com o tempo de indolente e indeciso, foi se tornando enérgico, audacioso, e as vitórias que Joana d'Arc obtinha lhe fortaleciam o caráter e também as vitórias permitiram que outros fossem se juntando a Carlos VII. E dessa maneira ele pôde ir cada vez mais se fortalecendo, e assim foi coroado naquela mesma cidade em que todos os reis foram coroados, como o rei lá representante da Inglaterra. Isso em 17 de julho de 1429. Veja, a presença dessa jovem Joana d'Arc, pastora, com a sua mediunidade, foi fazendo com que, com o passar do tempo, um rei frágil se fortalecesse como pessoa, politicamente, e pudesse ir exercendo a governança da França. Em consequência, com isso a França, esfacelada, desorganizada, foi ganhando unidade. E aí cabe perguntar: qual é o papel de Joana d'Arc? Qual é o papel da sua mediunidade nessa interferência na guerra, na política, na governança do seu país?
Isso é muito curioso estudar, e quem faz isso brilhantemente é Leon Denis, pensador espírita, filósofo, sobretudo em seu livro, no qual ele trata de maneira ampla a figura de Joana d'Arc, que fora biografada por muitos historiadores, aos quais Leon Denis recorreu, mas também se valeu de informações do mundo espiritual e da própria Joana d'Arc, que veio ao seu encontro pela sua mediunidade, a de Leon Denis, para completar um quadro mais preciso dessa personagem na história da França. É uma jovem que se torna uma liderança no povo, causando toda uma polêmica, porque ela era, além de jovem, uma mulher. A igreja primeiro se lhe opõe, há outros interesses políticos, econômicos em jogo, e ela é julgada, levada à morte na fogueira com 19 anos de idade. É o nosso tema do programa da edição de hoje, como será também do próximo programa daqui a 15 dias. Cabe, recorrendo a Leon Denis, que vai buscar ampliar a compreensão da Joana d'Arc como mulher e médium, vamos nos valer aqui do seu livro já citado, Joana d'Arc. Há certo trecho, escreve Leon Denis, se referindo à origem da França. Ele vai recuar no tempo e vai trazer as origens francesas, relacionando a França do seu tempo, do tempo de Joana d'Arc, a um passado, a antiga Gália. Ele assim diz: na extremidade do velho continente, no ponto em que acaba o fragoso planalto de Cornualha-Bretanha, a Bretanha era uma região da França, como ainda o é. Altas penedias escalam o céu carregado de nuvens. Os vagalhões enfurecidos porfiam numa eterna batalha contra as gigantescas rochas. Velozes, espumantes, quais muralhas líquidas, acorrem do mar largo e ruem sobre os baluartes de granito. Os rochedos carcomidos pela ação das águas juncam de pedregulhos à praia. Durante as noites invernosas, o fragor dos blocos que se entrechocam e o clamor imenso do oceano se faz ouvir a muitas léguas no interior, infundindo nos corações supersticioso terror. A pequena distância da costa sinistra, em meio de parcéis que a espuma dos escarcéus assinala, emerge uma ilha, outrora recamada de bosque de carvalho, sob cujas frondes se erguiam altares de pedra bruta. É Siene, a antiga morada dos druidisas, Shem, santuário do mistério, que os pés do homem jamais compuscavam. Todavia, esta, portanto, é uma ilha importante que devemos considerar para melhor entender o papel. Ali, nessa ilha estavam os druidas, e nós vamos assim prosseguir para melhor entender, usando essas informações do nosso filósofo do Espiritismo,
E ele, assim, vai colocar nessa ilha, em Sem, a base do druismo, é onde estava localizada toda a estrutura e organização druida, dos druidas naqueles tempos. E Leon Denis, no seu livro, vai falar da filosofia druidesa e vai falar da visão doutrinária filosófica dos druidas, a crença na unidade de Deus, sustentada no templo que era o infinito dos espaços, os bosques, onde se marcava as experiências e vivências dessa filosofia. A relação contínua, comum e natural entre os vivos e os mortos, nos bosques, naquela ilha, toda essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso é toda uma vivência, toda uma experiência comum. E aí Leon Denis vai trazer uma mensagem nada mais, nada menos do que de Allan Kardec. Em 1909, ele se reporta a sua encarnação exatamente entre os druidas como um sacerdote. Diz ele, então: fui sacerdote, diretor das sacerdotisas da ilha de Sem, e vivi nas costas do mar furioso, na ponta extrema do que chamais a Bretanha. Não esqueçais o grande espírito de vida, aquele que faz crescer o visco nos ramos do carvalho e que as pedras antigas dos nossos avós consagram. Sinto-me feliz por vos assegurar que vossos pais tiveram a fé. Guardai-a como eles, pois que o espírito céltico não está extinto na França. Tem sobrevivido e restituirá aos filhos a vontade de crer e de se aproximar de Deus. Não esqueçais aqueles a quem amastes, aos quais todos vós cercam como as estrelas do céu, que não vedes em pleno dia, ainda que brilhe constantemente. O poder divino é infinito, irradiado por sobre vós, através das brumas da terra. Seus raios vos chegam disseminados e enfraquecidos. Escutai a voz do coração, quando enfrentando o oceano, cujas encapeladas vagas se perseguem. Vós sentis tomado de medo e de esperança. Ela fala alto aos que querem ouvir. Deveis compreendê-la, porque para isso tendes reunido todo o ensinamento da terra. Amai-nos, a nós, os homens antigos deste mundo. Temos precisão de que vos lembrei de nós, meus bem-amados, que vossas almas venham visitar durante o sono que Deus vos concede. Quereis saber quem eu sou? Dir-vos-ei, meu nome. Porém, que de nossas origens e tradições, forte a nossa história, para recobrardes a energia e a fé, para revivardes o espírito e reconfortardes o coração na pureza do ar, na beleza dos cumes, na luz divina, Allan Kardec. Então, Leon Denis vai trazer, quando no seu livro sobre Joana d'Arc, essa mensagem de Allan Kardec. Eu aqui vou retomar, porque eu aqui, me valendo
do computador, pulei uma frase e vou ter que retomar. Diz Kardec, ao final da sua mensagem: almas da França, sois filhos da Gália, lembrai-vos das crenças dos vossos antepassados, que também foram as vossas. Remontai algumas vezes pelo pensamento as fontes saudáveis de nossas origens, as tradições fortes e a altura de nossa história, para recobrar-lhes a energia e a fé, para reavivar-lhes o espírito e reconfortar-lhes o coração na pureza do ar, na beleza dos cumes, na luz divina. Allan Kardec. Por que será que neste livro, como em outros, Leon Denis vai voltar à história, aos dias dos druidas nessa ilha de Sen, e faz uma relação entre os celtas, o gênio céltico e a França. Querendo lembrar que esse período a que se refere Leon Denis e outros pesquisadores, historiadores, que remete às origens da França, como diz Leon Denis, do seu tempo, do tempo de Joana d'Arc, do tempo de Kardec e dos dias de hoje, tem raízes naquela região sobretudo da Bretanha, da ilha Sen, daqueles rochedos, dos carvalhos, dos bosques, onde temos a vivência da doutrina, do pensamento, da filosofia druidisa, como diz. Por que isso? Para concluir o nosso bloco, basta dizer que, primeiro, o Leon Denis vai encontrar convergência entre a doutrina espírita, as ideias que a doutrina espírita traz, e a filosofia e a doutrina druidisa. A forma de pensar a relação natural entre o mundo espiritual e o mundo material. A ideia das vidas sucessivas, do processo de evolução desde o princípio inteligente, todo um modo de concepção do universo, das relações entre os homens, que estão na doutrina espírita, remetem à filosofia druidisa, da qual Allan Kardec foi um sacerdote, querendo lembrar que sacerdote para os druidas, ou na doutrina druidisa, não é exatamente igual ao sacerdote, por exemplo, católico. Era muito mais um pensador, um professor, um grande educador, como ele próprio diz, que a ele cabia a educação das druidisas e de toda a formação do povo. Ele era um professor, um grande educador. E ainda lembrar que após esse período que remete a um período histórico antes de Cristo, tudo isso vai sofrer uma grande transformação pela invasão romana e depois pela invasão dos francos. E aqui cabe um parêntese. Allan Kardec o professor Hippolyte Léon de Rivarol. Fora Allan Kardec cumprir esse papel nas origens, na centralidade do povo francês, no mesmo período histórico em que Júlio César, o imperador, Júlio César, que viria a ser imperador francês, invade como general as terras das Gálias e vai imprimir uma grande mudança
na governança daquele povo, nos costumes, na filosofia e hábitos. Aqui vamos fazer, então, a necessária parada do primeiro bloco. Voltaremos aqui um breve instante. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Neste bloco, vamos, nesse momento, tomar um dos livros do nosso querido Leon Denis, filósofo da doutrina espírita, continuador do trabalho de Allan Kardec, e as informações do mundo espiritual consideram-no o espírito que conduz o espiritismo na Europa. No seu último livro, 1927, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, no capítulo Considerações Políticas e Sociais, Leon Denis vai abordar o papel da mulher naqueles recuados tempos no mundo céltico, por conta da influência do druidismo. Diz ele, a mulher era honrada e respeitada entre os gauleses, considerada como igual ao homem. Ela podia escolher seu esposo e gozava da metade dos bens comuns. A educação das crianças lhe era confiada até que atingisse a idade militar, às vezes encarregada de funções oficiais. A mulher trabalhava na diplomacia e conseguia resolver problemas árduos, controlar conflitos graves, como a história relata com destaque. Mas o que dava real medida do respeito que cercava a mulher na Gália era a parte que lhe era reservada no sacerdócio. As druidisas realizavam oráculos e presidiam as cerimônias do culto, enquanto que outra religião, pelo dogma do pecado original, denigriu a mulher durante séculos, tornando-a responsável pela decadência do gênero humano. Os druidos viam nela seus dons de adivinhação e faziam intérprete natural do mundo dos espíritos. Foram necessários longos séculos para reabilitar a mulher e devolver-lhe seu papel predestinado. Joana d'Arc e muitas outras ilustres, inspiradas, foram levadas à fogueira por terem recebido os dons do céu. Aqui cabe parênteses, o caso da Joana d'Arc, estamos nos referindo à Idade Média, na qual toda a posição conservadora citada antes, atribuída às religiões, no caso a religião católica, se fez muito forte, Elas eram consideradas feiticeiras, bruxas, e
Eis aí uma das acusações que foram feitas à jovem de Joana d'Arc, que levou à morte cruel, sendo queimada viva, exatamente por uma perseguição da religião hegemônica dominante, a religião católica, que depois iria reabitá-la e canonizá-la como uma santa francesa. Voltando a Leon Denis no capítulo 10, quando ele trata do papel da mulher entre os druidas, no druidismo, e entre os celtas, quando ele fala dos gauleses, que são os antecessores, os ancestrais do povo francês. Diz ele, coube ao espiritualismo moderno, e aí a doutrina espírita em particular, reconhecer as faculdades psíquicas da mulher, e apesar de abuso inerente às coisas humanas, a missão que ela pode realizar na parte experimental e nas revelações do mundo invisível. Então é importante, né, considerar essa relação de Joana d'Arc com o druidismo. Provavelmente ela foi uma druidisa, né? É de lá, daquele período histórico, que temos as experiências desse espírito com o mundo invisível na condição de médium, desenvolvendo faculdades psíquicas que ela traria consigo como espírito na encarnação como Joana d'Arc. E provavelmente as relações com todo aquele trabalho que Kardec desenvolvera como sacerdote, professor, condutor, educador de druidisas. Uma breve digressão histórica. No livro Mosaico, Números, no capítulo 11, versículo 16 e 17, encontramos: diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E no versículo 25 e 26 encontramos: então o Senhor desceu da nuvem e lhes falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Adiante, encontramos que 2 homens chamados Eldade e Meldade estavam no campo. Tinham sido também escolhidos, mas não chegaram a se juntar aos demais. Mas sobre eles também o Espírito repousou e eles profetizaram. Alguém viu e veio dizer a Moisés. Isso criou um mal-estar no grupo, no primeiro grupo. E um deles veio falar com Moisés se não deveria ele, Moisés, proibir. E Moisés então disse: tens tu ciúme por mim? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então fica claro, nesse episódio, que está no Velho Testamento, 2 questões. Uma, que Moisés, orientado
por Jeová, que conduzia o povo hebreu, constituiu um colégio sacerdotal para ajudá-lo a administrar, sob todos os aspectos, o povo de Israel. E ao lado disso, 2 homens, Eldade e Meldade, foram escolhidos para serem os profetas. Estava assim criado, de um lado, o sacerdote, do outro lado, o profetismo, sendo que este não dependia do colégio sacerdotal, tinha toda a liberdade, não submetia a eles a nenhum poder de juízes, de reis, nenhum poder militar ou político. Era a mediunidade natural. Observem que foi o Espírito que escolheu Meldade e Eldade, não foi Moisés, para marcar bem a liberdade da mediunidade. O Espírito sopra onde quer, se dirige a quem quer. Pois bem, esse acontecimento demonstra que a relação entre o mundo espiritual e material é de sempre, é natural, não está submetido a nenhuma vontade particular dos homens, a nenhuma religião, a nenhum outro poder. E Allan Kardec, através desencarnado, vai conversar com o Leon Denis exatamente sobre isso, que em todos os tempos sempre houve videntes, profetisas, tanto entre os brahmanes, como lá na Grécia, Pitágoras tinha o seu médium, como a doutrina dos druidas tinham as suas profetisas, suas druisas, sempre foi assim. Foi no período da Idade Média que pelo fanatismo católico, criando a Inquisição, houve a ruptura entre os 2 mundos, o mundo visível e invisível. E os médios eram considerados feiticeiros, bruxos, como aconteceu com Joana d'Arc. E por conta disso, como ela, tantos foram parar nas fogueiras, morrendo da forma mais cruel por uma visão equivocada da Igreja Católica. É preciso que o tempo passe. No século XIX, a doutrina espírita nasce dessa relação entre os 2 mundos, que é uma relação natural, ao ponto de, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec resgata aquela figura do profeta que tinha a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas, o mistério da vida espiritual, exatamente como Joana d'Arc fará na Idade Média, naquele contexto. Então, agora vamos conversar sobre Joana d'Arc, médium, e eu vou passar a palavra a Tereza Cristina, colaboradora, trabalhadora espírita do estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Boa tarde, sejamos todos bem-vindos. Eu sou Tereza Cristina e inicio agradecendo a audiência de todos e ao Edivaldo Oliveira o convite honroso para mais essa oportunidade feliz de estarmos dando continuidade às nossas análises sobre as obras de Leon Denis. Nessa oportunidade, o livro em pauta é Joana d'Arc Médium, publicado em Paris, França, em 1912 e traduzida por Guilherme Ribeiro. A obra aborda com impressionante riqueza de informações os fenômenos mediúnicos de voz direta, de evidência e de premonição na vida da missionária de Joana d'Arc.
sobre a inspiração da própria Joana d'Arc e com arguta inteligência e lucidez, Leon Denis demonstra a verdadeira dimensão do contributo de Joana no conturbado período da Guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra. Essa obra comporta duas partes. Inicialmente, o estudo sobre a vida e a mediunidade de Joana, em seguida, uma descrição das diversas missões que Joana tinha a cumprir, tanto em sua vida terrestre como no curso dos anos e séculos que se seguiriam. Neste programa, vamos nos ater às características espirituais de Joana d'Arc e suas competências mediúnicas, com seu compromisso espiritual com Jesus e a fé da jovem campesina desempenha papel de destaque no exercício da sua mediunidade e para êxito da sua missão na existência relatada. Com 3 irmãs e uma irmã, ela, filha de pobres lavradores do vilarejo de Domremy, nordeste da França, onde nasceu em 1412. Não aprendeu a ler nem escrever, pois cedo o trabalho absorveu as horas e trabalhando no fiar da lã junto com sua mãe e também guardava o rebanho de ovelhas. A França, à época, não era propriamente um país como hoje é conhecido. Constituía-se de vários feudos, alguns dos quais alinhados ao poderio inglês que a dominava, encontrando-se, portanto, curvado e submetido aos reveses da guerra. E foi uma aldeia ignorada até então. Em 1412 nasceu uma criança que se tornaria célebre, e célebre também tornaria Domremy, a sua aldeia natal, onde bastante afastada os rumores da guerra demoravam a chegar. Dia de verão, quando Joana, de 12 anos de idade, orava próximo à sua casa e escutou uma voz que lhe dizia para ter confiança no Senhor. A figura lhe surge a visão, identificou-se como sendo o arcanjo São Miguel, as 2 mensageiras espirituais que o acompanhavam como Catarina e Margarida, santas conforme a igreja que ela frequentava. Eles lhe falam da situação do país e revelam a missão. É importante entender que a mediunidade não é um dom exclusivo de algumas pessoas. Na verdade, todo indivíduo é um médium em potencial. Isso porque temos um corpo extrafísico, popularmente chamado de espírito, que é imortal e que se manifesta por meio do nosso corpo físico. Este é um assunto complexo e variado, que envolve diferentes crenças e abordagens. O que acontece é que alguns têm sensibilidade maior do que outros para a captação dessas vibrações, seja por uma questão de afinidade, de missão ou de evolução espiritual. Algumas pessoas têm experiências espontâneas de comunicação com outros planos desde cedo, enquanto outras podem desenvolver essas habilidades ao longo do tempo. Cada médium pode apresentar uma ou mais capacidades, sendo possível desenvolvê-la com tempo e estudo. Assim, é essencial compreender que a mediunidade não é um fim em si mesma, mas um meio para o crescimento espiritual ou a possibilidade de exercer uma missão a que o indivíduo está destinado. Camponesa de família humilde, dotada de ostensiva mediunidade, Joana d'Arc tinha visões e ouvia vozes com relativa frequência. Neste livro, a vida desta notável média é estudada em detalhes, desmistificando fatos que foram tratados como bruxaria, tendo culminado na morte dessa importante figura histórica na fogueira. O amor de Joana pela pátria, pela humanidade e pelo Cristo emociona as lágrimas. Seu caráter é retratado com sentimento de veneração. Ela deve ir ao socorro do Delfim e coroá-lo rei da França. Assim foi informada nos seus 12 anos por seus visitantes espirituais. Durante 4 anos, ela hesitou na história das suas missões e começou a se espalhar. Ao alvorecer de um dia de inverno, ela se levanta, está decidida. Murmura adeus aos seus pais e parte para nunca retornar à aldeia de Lorena. Joana vai a Vaucouleurs, onde resiste um dos seus tios que nela crê, e acompanha até Chinon, ao Palácio Real. A Guerra dos 100 Anos atravessava um momento decisivo. O Delfim Carlos era demasiadamente fraco para tomar uma decisão. A camponesa iletrada viaja 10 dias e 10 noites para chegar a Chinon. Afirma que os mensageiros celestes a enviam. Ela deve ver o Delfim e depois liderar o exército para libertar Orleans. Carlos recebe a notícia com espanto e resolve pôr à prova a menina de Lorena. Esconde-se entre os cortesões, mas não tão logo ela adentra a sala, não hesita a se dirigir a ele e o saúda como herdeiro legítimo do trono de França. Era uma prova com certeza. Afinal, o boato que mais espalhavam os ingleses para desacreditar o herdeiro é que ele não era filho legítimo do velho rei
Carlos VI. Na sequência, em entrevista particular, ela se recorda os termos da prece que ele sozinho em seu oratório dirigia a Deus, um pouco antes dela portar em Chinon. A voz orienta em tudo. A espada que usará nas batalhas é descoberta e enterrada na igreja de Santa Catarina de Fibois. Por fim, ela tem pressa. Toma Orleans, pede ao Delfim que vai a Reims, que é historicamente a cidade onde os reis são coroados, e ele é coroado rei. Coroado agora, Carlos VI nada mais deseja, mas Joana sabe que sua missão não terminou e prossegue nas batalhas. As vozes a previnem que será presa, bem como seu fim trágico, mas ela se mantém firme na sua missão. Os fatos mediúnicos que cercam Joana e o que o Espiritismo explica, como suas visões, premonições, audição de voz, são analisadas como fenômenos mediúnicos e que a ignorância e a mentira tentaram desvirtuar. A mediunidade de evidência, por exemplo, é a capacidade de enxergar outras presenças. A mediunidade de adição se refere à aptidão de ouvi-las. Ambas, a Joana era portadora. Muito se tem escrito sobre a grande filha de Lorena, porém, até aqui nenhum autor havia estudado do ponto de vista psíquico. Leon Denis, escritor potentoso e apaixonado, acaba de preencher a lacuna, publicando Jeanne d'Arc Médio. Em 21 de novembro de 1430, a heroína foi vendida aos ingleses por 10 mil livras e uma renda vitalícia ao soldado que aprendera. Leon Denis mostra a atitude estoica notável de Joana em Rouen, onde durante 6 meses sofreu o verdadeiro martírio. O objetivo era provar que Joana era enviada do demônio, consequentemente desmoralizar o rei Carlos VII. Os interrogatórios são longos, cansativos. Finalmente, a execução se dá na Praça Central de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Ela é atada a um poste e a fogueira é acesa. Quando as chamas a envolvem e lhe consomem a carne, ela exclama: sim, minhas vozes eram de Deus, minhas vozes não se enganaram. Era a prova inequívoca da mediunidade que lhe guiaria a trajetória terrena. Em seu depoimento no processo de condenação que lhe moveu o Tribunal da Inquisição, não hesitou em afirmar corajosamente: vi São Miguel com os seus anjos, com os meus olhos, tão perfeitamente como vejo agora. Abracei Santa Catarina e Santa Margarida. Recendiam perfumes. Examinamos o alcance das faculdades mediúnicas de Joana. Em primeiro lugar, as vozes misteriosas que ouvia, tanto em silêncio dos bosques, como no tumulto dos combates, no fundo da masmorra e até diante dos juízes. Vozes frequentemente acompanhadas de aparições, conforme ela própria o diz, nos cursos do processo em 12 interrogatórios diferentes. Leon Denis demonstra nitidamente a mediunidade de Joana d'Arc. Ela teve o fenômeno de visão, viu espíritos que falavam, ouviu vozes de espírito e teve igualmente a clara evidência. E prossegue em sua missão numa fé inabalável. O médium poderoso, por isso, foi martirizado e queimado. Como explicar a forma como soube obedecer os soldados que não tinham grande disciplina, tanto quanto ascendência sobre os oficiais, aos quais ela comandava com autoridade sem nenhuma instrução? De resto, é graças à ajuda do além e graças ao seu valor moral que poderá sofrer as maiores fatigas, comer somente um pedaço de pão, ficar 6 dias inteiros sobre as armas e fazer longas caminhadas a cavalo, se do além não lhe dessem forças necessárias. Sua vida é a demonstração mais evidente da providência divina em auxílio aos homens. Joana d'Arc Médio objetiva comprovar de forma inconteste a presença da espiritualidade superior, influenciando as decisões da Virgem Guerreira nos grandes momentos da sua vida, desde os 13 anos, como no castelo de Chinon, ao identificar o rei Carlos VII. Desejo agradecer a todos essa oportunidade de recordar o tema da mediunidade, em especial a vida e a missão de Joana d'Arc. Esta médium exemplar, tão bem descrita por Denis. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.